Olá, galera do Explica Enem, meu nome é Raquel Malu e eu vou ser a professora de vocês de Química Geral junto com Pedro Teixeira, certinho? Hoje nós vamos estudar sobre a evolução dos modelos atômicos. Se eu conseguir passar o slide, consegui. A evolução dos modelos atômicos, certo? Então, a primeira ideia que a gente tem de ter sobre isso é sobre a ideia do átomo, certo? Que ela se dá primeiramente pelos filósofos gregos, que eles acreditavam no atomismo. O que é isso? Que a matéria era formada por minúsculas partículas indivisíveis, tá? Essa palavrinha é bem importante. Toda vez que eu falar do atomismo, a gente vai lembrar que o átomo é uma partícula indivisível. Um tempo depois, Aristóteles veio com a ideia sobre os átomos que constituíam os 4 elementos, sendo ele o ar, o fogo, a água e a terra, certo? Um tempo depois, com uma ideia um pouco indireta sobre o átomo, mas que contribuiu, os alquimistas acreditavam na ideia da pedra filosofal. O que seria isso? Eles acreditavam que transformariam qualquer metal em ouro. Outra coisa também que os alquimistas acreditavam era sobre o elixir da vida, ou seja, eles acreditavam bastante na vida eterna. E o mais importante, que é o desenvolvimento das técnicas químicas que a gente vai estudar mais na frente. Certinho? Boy, ele escreveu um livro, que o nome do livro é O Químico Cético, e ele vai retomar a ideia do atomismo. Lembra? Atomismo, átomo indivisível. Depois, Lavoisier, com uma ideia um pouco mais matemática, ele vai ter uma pesquisa sobre as reações químicas, e aí ele vai constituir as leis ponderais com um caráter científico, certinho? E agora a gente vai para a parte das leis ponderais ou leis das reações químicas, que elas estão relacionadas com as massas das substâncias de uma reação. Dessa forma, vamos ver a lei de Lavoisier, que se dá pela conservação das massas, em que uma reação química, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. E aqui eu dei um exemplo, né? Carbono mais oxigênio, dando dióxido de carbono. Então, ele vai ter a proporçãozinha, que eu não coloquei, mas vai ser visível nessa questão do Lavoisier, que todo reagente vai ser igual ao produto. Depois, Prost, né? Ele achou uma proporção física dentro dessas reações químicas e ele acreditava, né, que essa proporção física era existente em substâncias simples e também em substâncias compostas. Dalton também, nessa questão mais matemática das reações químicas, ele tinha a ideia da proporção de múltiplas proporções. Agora a gente pode entrar de fato no modelo atômico. Então, eu vou citar sempre algumas características e a gente vai ver a mudança de um modelo para outro, certo? O modelo atômico do Dalton, ele é constituído por partículas minúsculas, maciças, esféricas e indivisíveis. Depois a gente vai evidenciar a experiência, é apenas uma experiência, tá, gente, de Crookes, que tem uns raios catódicos, que é um movimento de gases de baixa pressão. Então, ele é bem importante porque como a gente vai ter a ideia agora dos elétrons e tudo mais, a gente consegue observar um pouco mais essa ideia. E aí a gente tem o modelo atômico de Thomson. Olha as características, gente. Maciço, agora ele é divisível, tá vendo? Então, houve essa mudança agora. Ele conseguiu comprovar que a matéria ela é divisível e ele é esférico. Nesse desenho aqui, a gente consegue observar a presença de elétrons e de prótons também. Rutherford, as características do modelo do Rutherford, ele não é maciço, ele é esférico, ele continua divisível. Só que agora a gente vai começar a evidenciar os orbitais, onde ficam os elétrons, certinho? E aí essa frase aqui bem importante, eu quero que vocês não se esqueçam dela, que toda carga em movimento ela vai dissipar energia. Aí a gente vai chegar no modelo atômico de Bohr, que também pode ser chamado de Rutherford-Bohr,
porque ele está mais contemplando o outro modelo atômico, certo? Porque a única mudança vai ser na eletrosfera, como está evidenciado aqui no slide para vocês. Então, novamente, ele não é maciço, ele é esférico e ele é divisível. E aí a gente vai começar a ver órbitas quantizadas, nível de energia, órbitas estacionárias e o salto quântico. O salto quântico se dá pela evidência do elétron excitado e ele vai mudar de nível nos níveis dele. Aqui nessa figura a gente tem o nível 1, nível 2 e nível 3. Quando o elétron ele tem esse salto, ele vai liberar energia por fóton, que fóton vai ser luz, né? E aí a gente vai categorizar como salto quântico, certinho? Agora a gente vai fazer um pouquinho de exercício para a gente ver como que é a aplicabilidade desse conteúdo. Oi, gente, então, voltamos agora com um pouco de exercício de alguns vestibulares para a gente ver a aplicabilidade do que a gente acabou de estudar, certinho? Ok, então vamos lá, questão 1. No fim do século XIX, começaram a aparecer evidências de que o átomo não era a menor partícula constituinte da matéria. Em 1897, tornou-se pública a demonstração da existência de partículas negativas. Partículas negativas. Por um inglês de nome. Então, lembra, gente, que a evidência das partículas negativas, que são denominadas elétrons, foi por quem? Pelo modelo atômico de Thomson. Exatamente. Então, a alternativa aqui vai ser a alternativa D de dado. Ok? Agora vamos para a questão número 2. O átomo, na visão de Thomson ainda, é constituído de... Então, aqui, a gente está falando de Thomson, então provavelmente a gente está falando o quê? Das cargas elétricas, certinho? Então, vai ter o aparecimento de cargas tanto positivas quanto negativas. Positivas referente aos prótons e negativas referente aos elétrons. Então, a alternativa correta seria a alternativa B. Questão 3. O átomo de Rutherford foi comparado ao sistema planetário. O núcleo do átomo representa o Sol e a eletrosfera os planetas. A eletrosfera é a região do átomo que, então ele está falando que a eletrosfera é a região do átomo que o quê? Que contém as partículas de carga elétrica negativa? B. Contém as partículas de carga elétrica positiva? C. Contém nêutrons? Concentra praticamente toda a massa do átomo? Ou contém prótons e nêutrons? Se ele está falando do modelo atômico de Rutherford, e da eletrosfera. A eletrosfera, lembra que a eletrosfera é constituída apenas de cargas negativas, então a alternativa correta é a alternativa A. Contém as partículas de carga elétrica negativa, certinho? Questão 4. As afirmativas a seguir descrevem os estudos sobre os modelos atômicos realizados por Bohr, Dalton e Rutherford. Então a gente vai ler e a gente vai dizer se ele pertence a qual desses modelos, certinho? Partícula alfa foram desviadas do seu trajeto devido à repulsão que o núcleo denso e a carga positiva do metal exerceram. Isso aqui vai ser referente ao modelo atômico de Rutherford, porque ele fez um experimento no qual essa placa de metal, que seria o ouro, foi bombardeado por partículas alfas. E eles sofrem esses desvios mesmo. Então, A1 vai ser referente ao modelo atômico de Rutherford. Certinho? 2. Átomos e esferas indivisíveis e permanentes de um elemento são idênticos em todas suas propriedades. Falou indivisível, então a gente sempre vai lembrar de quê? De atomismo, que seria referente ao modelo atômico de Dalton, certo? A questão A3. Os elétrons movem-se em orbitais em torno do núcleo sem perder ou ganhar energia, que vai ser quem? O modelo atômico mais atual que a gente tem, que seria o do Bohr, certinho? Então, a alternativa correta vai ser a alternativa D de dado. Agora, gente, para finalizar, vamos para a nossa última questão, que eu escolhi, que vai ser a questão 7, tá? Uma importante contribuição do modelo de Rutherford foi considerar o átomo constituído de
elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga positiva, uma estrutura altamente compactada de prótons e elétrons, o núcleo de massa desprezível comparado com a massa do elétron, D, uma região central de carga negativa chamada núcleo, E, um núcleo muito pequeno de carga positiva cercado por elétrons. Certinho? Então, qual vai ser a alternativa referente à contribuição do modelo atômico de Bohr, ou de Rutherford? Vai ser o que? Um núcleo muito pequeno de carga positiva cercado por elétrons. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Eu marquei aqui a 8, mas vocês entenderam. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. E beijinhos, até a próxima aula.